Fala aí, galerinha, boa noite, estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal Papo de Administrador. Não esqueça de dar seu like, vá curtindo e vá compartilhando, pessoal, se inscreva no nosso canal, tá certo? Acione a sininho para receber notificações toda vez que produzimos algum conteúdo novo, ok? Antes de começarmos o vídeo, eu quero apresentar meus livros: Jesus, o Homem que Abalou as Estruturas da Humanidade, Liderança em Foco, e o meu mais recente trabalho, Os Desafios da Igreja Protestante do século 21, ok? Pessoal, esses três livros foram escritos por mim, pela minha esposa, tá certo? Você queira ajudar o canal, adquire o exemplar, dá uma força aí pro canal, tá certo? Então, pessoal, hoje vamos falar a respeito do ex-governador Wilson Witzel, no qual hoje abandonou, né, o depoimento da CPI. Teve algumas discussões. Vou ligar o negócio aqui. Voltei. Veja só, o Wilson Witzel, o ex-governador do Rio de Janeiro, abandonou a CPI hoje, né, por conta de alguns debates com o senador Flávio Bolsonaro, né, algumas divergências, e o ex-governador deu piti e abandonou a sessão, foi embora, né, deixou todo mundo lá. No Brasil, infelizmente, esse tipo de coisa acontece bastante, e assim, não me deixa estarrecido se isso já foi arquitetado, né? Para que quando perguntas inconvenientes viesse ao ex-governador, ele chegasse e abandonasse, né, a CPI. Mas infelizmente é assim que funciona a política no Brasil. É dessa forma que a maioria dos nossos políticos, né, conduzem a política nacional. Mas, no entanto, todavia, foi em boa parte do seu depoimento, do ex-governador, boa parte do seu depoimento foram ataques ao governo federal. Já se era esperado, né, que ele ia realmente atacar o governo federal por conta ter perdido o seu cargo, né, por ter sido impeachmentado. Mas todos sabem o escândalo que foi a questão dos desvios de verbas para a Covid do governo do então ex-governador Wilson Witzel. E você veja, né, pessoal, como estão as coisas, né? Políticos dão uma de santo, ex-políticos também, ex-pessoas que tinham cargo na política, né? Se acham acima de tudo, das leis, da Constituição. Qualquer coisa que é falada contra eles, eles se sentem logo ofendidos. Mas na hora de desviar verba da saúde, na hora de desviar verba da educação, na hora de desviar verba da segurança pública, ninguém se sente, né, atacado, ninguém se sente constrangido. É muito interessante como funciona a cabeça de político no Brasil, né, cara? Eu fico observando, eu sou um estudioso a respeito da política do nosso país, e eu fico observando políticos, não só em Brasília, como também onde eu moro aqui, né, Paulista, Pernambuco, e eu fico observando, cara, o comportamento de políticos, e eu acredito o seguinte, que nós temos que ter uma nova geração para que possa aí mudar um pouco de como funciona a política no nosso país. Porque o establishment que existe hoje na política no Brasil, infelizmente, me causa arrepio, me causa... eu fico estarrecido, eu fico indignado pela forma como políticos se comportam em nosso país. Porque, cara, o cargo público é um cargo que é o povo que coloca lá para você ser o seu representante. E o que nós vemos são políticos, são pessoas que quando chegam a esse patamar, se apropriam desse cargo eletivo, não é isso? Se apropriam desse cargo e fazem o que eles querem e lutam. O que eles podem lutar para ter benefício próprio, eles lutam. Nenhum benefício é para o povo, infelizmente. O povo vive à margem desses políticos no Brasil, infelizmente. Mas eu acredito que daqui a mais uma geração, boa parte
do que existe hoje no Brasil relacionado a político vai mudar, cara. Os jovens estão tendo uma nova concepção, estamos formando um pensamento de direita porque é necessário, certo? Eu falo por mim, né, que eu penso o seguinte, vamos dizer assim, essa dialética, essa retórica de dividir o pensamento em esquerda e direita, eu acredito que está muito acima, o pensamento, a análise social ou política deveria estar muito acima disso, dessa dicotomia de esquerda e direita, certo? O que eu acredito é o seguinte, é que nós devemos ter o quê? Um pensamento, vamos dizer que um pensamento voltado a beneficiar toda a sociedade, a beneficiar o cidadão, a beneficiar todo mundo que é humilde, a beneficiar também as pessoas que, vamos dizer assim, tem mais aquele pensamento de empreender, quer ganhar dinheiro, quer lutar, quer montar negócios, quer ganhar muito dinheiro, quer, vamos dizer assim, montar uma empresa, quer montar... Então, essas pessoas também têm que ser beneficiadas. Eu acredito que todos têm que ser beneficiados. Essa dicotomia de esquerda e direita só serve para dividir, para conquistar. Divide-se uma população com essa dicotomia e daí fica mais fácil de controlá-la, entendeu? Mas no Brasil, infelizmente, tínhamos apenas um pensamento, que era o de esquerda. Hoje é bom, é interessante, né? Porque nós temos hoje um pensamento de direita que está engateando, mas está crescendo, certo? E o que é interessante é que esse tipo de pensamento de direita, ele vai fazer com que essas pessoas que estão acomodadas em cargos eletivos, que estão já na situação lá acomodada já, que antes só tínhamos a esquerda, só tínhamos eles, no caso, e hoje nós temos uma direita pujante. Então isso aí vai fazer com que todo esse pessoal aí saiam da sua zona de conforto e comecem a realmente a trabalhar para o povo. Parem de querer uma população miserável, parem de querer uma população dependente. O que nós temos que querer é o seguinte, é uma população aguerrida, lutadora e trabalhadora. Temos já uma população trabalhadora, que é a população brasileira. O que falta é oportunidade. Os brasileiros necessitam de oportunidade. E quando tivermos realmente essa oportunidade, poderemos dessa forma conduzir, não é isso? Melhor a questão social do nosso país e todo mundo vai ter, né, pessoal, o seu lugar ao sol. A população vai ter meios para poder implementar seus sonhos, para poder ter uma vida melhor, poder colocar seu filho numa faculdade, poder ter um plano de saúde digno, tá certo? Então, quando isso acontecer, então realmente tem uma segurança também, uma segurança que hoje em dia a gente não pode ter nada, certo? Você sai de casa, não sabe se volta, você não pode ter um celular, não pode ter um smartphone, que já é visado por bandidos. A justiça em contrapartida é muito branda para bandidos. Aqui onde eu moro não, mas em um município aqui próximo, se foi em Jaboatão dos Guararapes, algo desse tipo, aconteceu um caso muito que teve muita repercussão na mídia. Um jovem estava no ônibus, ele era recruta do exército, estava indo prestar serviço, tirar o seu serviço, a linguagem que tem lá, né? Tirar seu serviço. E quando ele foi, ele acabou envolvido, aí dois meliantes tentaram assaltar os passageiros do ônibus no qual esse jovem estava. Esse jovem acabou sendo baleado na cabeça. E hoje tivemos informações tristes que acabou ele tendo morte, né, cerebral já infelizmente decretada. Mas um jovem promissor, um jovem que tinha passado no curso de engenharia na UPE, um jovem que já tinha ido para a Nova Zelândia, falava bem inglês, futuro promissor o jovem tinha, né? Mas infelizmente foi roubado por dois bandidos. E pasmem, um dos bandidos acabou sendo solto por essa audiência de custódia que temos hoje no Brasil, que só faz soltar bandido, tá certo? E então você vê, né, esse exemplo aí, nós vemos que a segurança também. Então,
temos que fazer esse tripé: educação, saúde e segurança. Isso é uma base para que a população brasileira possa ter o mínimo de dignidade para viver. E esses senhores, como por exemplo o senhor Wilson Witzel, como foi constatado por uma CPI, que ele roubou, que ele desviou verba, não é à toa que ele sofreu impeachment, certo? Não é eu que estou afirmando, mas foram fatos que foram constatados pela CPI, não é à toa que ele sofreu impeachment. Então você vê como que são as coisas no Brasil, né? O cara aí que ganhou a sua eleição prometendo limpar o país aí da corrupção, limpar o seu estado, né, da corrupção, derrubar aí o banditismo que existe no Rio de Janeiro. Então, na verdade, se mostrou mais um do mesmo no nosso país. E hoje deu chilique, né, na CPI, com perguntas incômodas de alguns senadores, como por exemplo o Flávio Bolsonaro. Ele discutiu lá com o Flávio Bolsonaro e foi aquela polêmica. Os senadores Omar Aziz interferiu, né, pediu paciência. Então você vê como são as coisas, né? Quando o cara tá no poder, eu sou o cara, eu sou o top, eu faço o que eu quero. Mas quando tá na pior, quer dar uma de coitado, não é isso? Então veja aí a hipocrisia de políticos no Brasil, infelizmente. Comportamento hipócrita desses caras que representam ou já representaram a população, né, por meio dos seus cargos eletivos. Então esse aí é o quadro do momento no qual está vivendo o ex-governador Wilson Witzel. Um quadro deplorável, ok? Pessoal, finalizando aqui o vídeo, eu queria indicar um livro aqui para vocês. O livro do Guilherme Fiuza, Não é a Mamãe, para entender o governo Dilma, a era Dilma. Pessoal, esse livro é muito bom, muito interessante. O Guilherme Fiuza, ele escreve bem claramente, né, como foi o governo Dilma, a questão todos os desvios, todos não, mas vamos dizer que a maioria dos desvios realizados no governo Dilma. Ele também, com os dados que ele tem, ele faz algumas afirmações a respeito de corrupção, desvio de verba, toda aquela questão do PT, né? Então essa afirmação do Guilherme Fiuza no seu livro Não é a Mamãe, certo? Para entender a era Dilma, ok? Então, pessoal, muito obrigado pela sua atenção. Você que queira ajudar o canal, fica à vontade, tá certo? Vai ficar aqui na descrição do vídeo meus dados bancários. Se você queira fazer uma doação para nosso canal, será muito bem-vinda. E sábado, 7h30 da noite, teremos nossa live cristã. Não perca, está excepcional. Estamos tendo muitos participantes, missionários, pastores, certo? Irmãs cantando, louvando. Está excepcional. Então, muito obrigado pela sua atenção e um forte abraço para todos.